Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então a nossa 7ª semana do curso de Filosofia da Educação. Estão ouvindo bem o áudio? Eu estou utilizando outro computador hoje, que o meu deu problema. Tanto que os slides vão estar aqui de maneira PDF para vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem estar levantando a mão. Deixa eu fechar aqui, fica mais fácil. Ok. Nós vamos iniciar hoje com o conteúdo O Caminho das Desconstruções Abertos de Nietzsche, Marx e Freud. Vamos descobrir quem que é esses caras, né? Eles foram conhecidos pela literatura como os mestres da suspeita. E a gente vai ver um pouco o que que isso vem trazer para nós, né? Quem que são esses mestres da suspeita? Por que que a literatura chama dessa forma aos autores, né? Então, a denominação mestres da suspeita foi dada pelo pensador Paul Ricoeur, um grande filósofo francês do século XX, no seu livro O Conflito das Interpretações, Ensaio de Hermenêutica. Como veremos, as biografias e obras dos mestres da suspeita inspiraram muita gente e seguem nos inspirando na prática da busca do conhecimento. Quando fala de Marx, por exemplo, a gente já pensa lá no capitalismo, quando fala de Freud, a gente pensa na psicologia, na psicanálise, né? Então, a gente vai ver agora um pouco o que que esses teóricos contribuíram para a área da filosofia e voltado também, obviamente, para o nosso ramo específico que a gente está estudando aqui, que é a filosofia da educação. Né? Então, por que essas grandes figuras das ciências humanas estão ligadas à suspeita? E o que esses três pensadores, de fato, eles têm, então, em comum? O que será que eles têm em comum? Por que que a gente está estudando eles, né? Então, primeiro, tanto Nietzsche, como Marx, como Freud, quando que eles viveram o apogeu deles, né? No caso, assim, quando que eles começaram a ser reverenciados pela literatura em diferentes áreas do conhecimento? Foi entre os séculos de 1850 e 1950, né? Esse a gente pode ser chamado do século da suspeita. Por quê? Porque foi durante esses 100 anos que esses teóricos se destacaram. Então, também é chamado do século da suspeita. Então, quando o conhecimento passou por profundas transformações. E esse conhecimento, essa busca do conhecimento, passou por essas transformações ligadas aos pensamentos desses autores, né? A partir disso, os mestres da suspeita se empenharam na tarefa de promover um conhecimento que desmistificasse as teorias totalizantes de sua época, especialmente em relação à filosofia, à economia e à teologia. Então, quando a gente fala de mestres da suspeita, o que a gente tem que pensar é que Marx, Freud e Nietzsche, eles vêm para mudar as concepções do que seria o conhecimento em si. Então, durante esses 100 anos, digamos, chamado de século da suspeita, foi o tempo em que as suas teorias vieram para desmistificar aquilo que se tinha até o momento, né? Foi um momento de transformação em que os três em si, mesmo de áreas distintas, contribuíram para a transformação, principalmente nas concepções ligadas ao conhecimento, né? Então, para descobrir a verdade, o que é preciso? Tanto Freud quanto Marx e Nietzsche, eles pensavam no conceito de verdade. O que é verdade para mim? O que é verdade para o outro? Então, para descobrir a verdade de tudo, o que é preciso? É preciso interpretar o que consideramos conhecer, a fim de decifrar o que está oculto. É filosófico, né? Mas a gente entendendo esse princípio, a gente começa a compreender as teorias voltadas para esses três grandes teóricos, né? Descobrir a verdade. O que que a gente precisa para descobrir a verdade de algo? A gente precisa interpretar aquilo que a gente conhece e decifrar aquilo que está oculto. Então, você vai fazer um experimento. Eu vou fazer uma experiência, eu quero descobrir como é que essa experiência, o que que vai acontecer, eu vou colocar um produto, um outro produto, vamos ver como que vai ser essa relação aqui desses produtos, o que que vai acontecer, será que vai atingir o meu objetivo? Eu imaginei que seria uma reação e acontece outra. Enfim, você vai interpretando ali aquele seu experimento. Por exemplo, a pessoa vai fazer sabão, né? Sabão líquido. Ela vai lá pegar o álcool, vai colocar o óleo, vai colocar a soda,
vai interpretando ali tudo que está acontecendo até chegar ao produto final, que é o sabão líquido. Entretanto, às vezes, vixe, o sabão desandou, não deu certo. O que está acontecendo? O que está oculto aí? Alguma coisa aconteceu que o sabão não deu certo. Nossa, mas eu coloquei o álcool, eu coloquei o óleo, eu coloquei a soda, eu mexi, eu fiz tudo. Eu tenho que interpretar, tenho que buscar aquilo que está oculto para descobrir o que aconteceu que não deu certo. É uma simples assimilação aqui para a gente tentar entender. Então, quando a gente quer descobrir o que é a verdade, a gente precisa interpretar aquilo que está à nossa frente, né, que a gente conhece, para de fato a gente chegar então naquilo que está oculto. Outra marca comum dos mestres da suspeita é o fato deles tratarem o conhecimento como local de inquietação social e de denúncias de ilusões. Todos estavam interessados em dar uma interpretação nova para os fatos corriqueiros. Estavam insatisfeitos com o estado da obra na sua área do conhecimento. Então, os três teóricos, o que eles indagavam, o que eles queriam, de fato, contribuir, né? Para eles, o que era tido como conhecimento era algo muito básico, era algo muito corriqueiro. Eles indagavam aquilo que eles acreditavam que era comum. Então, por isso que eles falam que é o fato de ser um local de inquietação social a busca do conhecimento, um local de denúncia de ilusões, a busca do conhecimento. O que eles queriam? Eles queriam sair dessa insatisfação corriqueira, queriam ir além. Então, o conhecimento, ele pode ir além do normal, ele pode ir além daquilo que é corriqueiro. Essa indignação, essa inquietação em relação às diferentes situações que acontecem no nosso dia a dia, a denúncia daquilo que a gente está insatisfeito, são as transformações que levam a acontecer diante dessas insatisfações, né? Então, eles vão começar a questionar as diversas situações e causar uma inquietação. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um projeto de pesquisa ali, um TCC, ou elaborar um pré-projeto, um projeto, a gente sempre tem que estudar um problema, né? Qual que é o problema, né? Qual que é a minha indagação, né? O que me inquieta, né? E diante disso, eles tinham inquietações, que era o quê? Até aquele momento, o conhecimento era visto como algo corriqueiro, como algo que não transformava ou que não era fruto de transformação. E isso causava para eles inquietação. Então, eles buscavam mudar essa concepção tradicional, digamos assim, da busca do conhecimento. Outra marca comum que eles têm, nos mestres da suspeita, é a descoberta de certa dependência do ser humano em relação às estruturas ocultas e invisíveis. O ser humano não é sempre livre e autônomo, mas ele está preso a forças incontroláveis dentro de si e ao redor de si. Essa dependência vale tanto para a estrutura do conhecimento como para a vida pessoal. Justamente por isso, aliás, os mestres da suspeita continuam extremamente importantes para o processo de conhecimento ainda hoje. Então, veja só, por mais que eles sejam três teóricos de áreas distintas, né, Freud, Nietzsche e Marx, o que eles têm em comum? Primeiro, que para eles o conhecimento não é algo corriqueiro, é um local de inquietação da sociedade, é um local de denúncias, né? O que é essa inquietação? Aquilo que me traz uma inquietação diante das situações que eu vivo, eu preciso refletir, questionar, indagar e transformar. Lembra que lá nas primeiras aulas da filosofia, o papel da filosofia é isso, é a gente perceber, analisar, questionar e transformar. Mas toda a teoria filosófica também veio de estudos anteriores, né? Então, veja bem, outro ponto em comum entre os três teóricos distintos é o ser humano, né? Então, muitas concepções vêm trazer assim, você, ser humano, é livre para suas escolhas, é livre para suas tomadas de decisão. E Freud, Marx e Nietzsche vai dizer que não, você não tem essa liberdade que você acha que você tem ou que os outros falam que você tem. E muitas vezes ela pode estar oculta ou invisível, mas você não é sempre livre, você não é sempre autônomo para tomar suas próprias decisões. Você está preso a forças que, inclusive, você nem controla. O que nos estudos deles eles vão dizer em comum? Nós, seres humanos,
podemos dizer que somos livres até certo ponto, mas, por exemplo, eu me casei porque meus pais se casaram, meus avós se casaram, então eu venho de uma família tradicional que sempre busca o casamento. Enfim, é uma força que te controla, através de algo que você queira, ou às vezes você diz assim, não, eu não quero me casar, eu vou quebrar esse ciclo de casamentos que já tem na minha família. Para mim, o casamento não é algo que é um valor que eu considero. Nietzsche vai dizer, Freud e Marx, que muitas vezes você faz alguma coisa, você busca alguma coisa por forças que são às vezes até invisíveis a você, mas que você não está percebendo. Ah, será que isso aqui é só uma tradição? Ou será que não é uma imposição da sociedade, do mundo, da sua família, para que você siga aqueles mesmos padrões, mas será que você quer seguir isso? É aquilo que você quer para você? Ou você está só seguindo aquilo que a sociedade te impõe, aquilo que seu ambiente familiar te impõe, aquilo que os outros fazem e você tem que fazer da mesma forma, você tem que seguir da mesma forma, né? Então, os mestres da suspeita vão dizer que tanto para a vida em sociedade como também para a vida pessoal, essa liberdade, essa autonomia não existe. Ela é invisível, ela é oculta, porque na verdade você tem que estar ali diante de algo que vem maior, que vem de cima, né, que vem do seu redor, né, essa influência que existe no nosso meio social e que acaba também, obviamente, influenciando o pessoal. Para Marx, né, e Marx nessa numerologia, né, que se fala dos mestres da suspeita, ele é chamado de um mestre da suspeita ideológica, né, pela questão, sobretudo, de todo o estudo que ele faz voltado para a ideologia. Então, Marx, ele é considerado o fundador da política, né, da ciência política e da economia contemporânea. Era um grande intelectual e desenvolveu pesquisas também na área de história, física, sociologia. Estão associadas a ele teorias como luta de classes, alienação, modo de produção, mais-valia e diversas outras teorias que a gente estuda aí no campo tanto da sociologia, tanto da física, tanto da história, do direito, enfim, em linguística a gente estudou ele. Então, Marx, ele caminha por vários campos do conhecimento, por várias ciências, né? E cada um dando a sua contribuição naquilo que cabe, né, ao nosso estudo. Então, Marx inaugura a crítica ideológica ao sistema capitalista e a assim chamada naturalidade das relações de dominação entre as classes, né, que a classe dominante domina as classes inferiores, né. Nessas formulações, ensina como se deve suspeitar que nossas ações, inclusive aquelas ligadas ao desejo e ao consumo, são comandadas por superestruturas que são manifestações das infraestruturas do regime de dominação capitalista. Marx suspeitou do capitalismo e das forças alienantes das relações de trabalho e produção, e a partir daí reivindicou uma nova ordem mundial. Então, Marx ele vai olhar mais para essa relação de poder, digamos assim, mas um poder capitalista, né? Dessa ideologia que se tem, que se criou no campo capitalista. Ligados ao quê? Nós temos o desejo de consumo? Sim. Nós temos que trabalhar para nós termos um dinheiro, para nós termos uma renda, para que possamos investir na nossa vida, no nosso lazer, pensar no futuro, enfim. Vivemos em um mundo desse capitalismo, né, em que temos superestruturas, ou seja, ele vai dizer que essa dominação capitalista, ela nos comanda no nosso dia a dia. E aí, quando fala mestre da suspeita, é porque ele suspeitou, ou seja, ele disse lá em 1800 e pouco, que o capitalismo é uma força que existe na sociedade e que te torna, muitas vezes pode te tornar alienado a esse mundo capitalista, mas o reconhecimento disso também pode te tornar uma pessoa transformadora da sua realidade, né? Perceber que existe uma superestrutura, que existe um desejo de consumo, que existe essa força dessa relação de trabalho e de produção que existe no mundo, né? Então, uma frase paradigmática da importância da obra marxista para as teorias do conhecimento ilustra a lápide de Karl Marx, evidenciando sua urgência prática. Ele vai dizer que os filósofos apenas interpretaram o mundo de várias maneiras, enquanto que o objetivo é mudá-lo. Então, a gente volta lá nas primeiras aulas da filosofia, né, da filosofia da educação, em que a gente buscava entender, né, qual que é o princípio da filosofia. A filosofia, ela vê, ela identifica seus problemas, ela interpreta eles, mas ela também busca, por meio dessa análise, questionar e transformar a sua realidade, né? Então, o filósofo,
Ele interpreta, ele analisa, ele busca, mas ele também tem que transformar a realidade, buscar essa transformação, né? Para que de fato se torne algo real. Freud, que é conhecido da psicologia, da psicanálise, né? Ele era um médico neurologista, inaugurou a crítica psicológica do ser humano, das suas relações e da sociedade. O que Freud nos leva a suspeitar, né? Que as nossas ações são frutos do inconsciente e que essas ações estão ligadas à sexualidade. Todo mundo conhece um pouco de sua obra a se referir ao complexo de Édipo, né? Que Freud considera o inconsciente, considera as fases também da sexualidade, ali desde a criança, desde o nascimento, que são características também geral dos meninos no complexo de Édipo, né? Que se desenvolve a atração pela mãe e a hostilidade ao pai. Embora polêmico e contestado, Freud tornou-se decisivo porque ele usou da suspeita e da inquietação em relação ao conhecimento acumulado em sua área de saber. Sua grande ideia é que somos movidos por aquilo que ele denominou inconsciente. Freud suspeitou da força do sistema racional e da consciência, entronizando o papel do sistema inconsciente na vida, a partir do que descobrimos que não nos conhecemos plenamente. Então, Marx veio nessa perspectiva dos mestres da suspeita, mais voltado para a questão do capitalismo, das superestruturas, né, que a partir do nosso desejo de consumo nós acabamos nos subordinando a essa produção, nesse sistema de produção capitalista, e Freud já vem olhar para o ser humano mais como fruto do inconsciente, né, que nós temos um sistema racional, um sistema de consciência, mas nós também temos a parte do inconsciente, né? E o inconsciente também está ligado à nossa vida. Então, ele vai dizer que esse inconsciente, ele está refletindo na nossa vida e naquilo que nós fazemos também, que é aquilo que a gente faz sem a gente perceber, mas por que eu fiz? É inconscientemente, né? Então, ele vai trazer essa outra concepção para análise filosófica. E Nietzsche, por fim, Nietzsche, nosso terceiro mestre da suspeita aqui, ele é chamado mestre da suspeita do sentido, né? Então a gente vê os mestres da suspeita durante o século da suspeita, né? Durante esses 100 anos, de 1850 a 1950, que são quando vêm as teorias deles, que começam a refletir ali nas diversas áreas do conhecimento, cada um teve em comum a sua reflexão em torno da sociedade, né, das inquietações que se dão da sociedade, também em volta do ser humano, que o ser humano não é livre, não é autônomo. E daí Marx vai puxar para essa questão do capitalismo, daquilo que a gente faz pela produção, né, pela relação de poder, pelas superestruturas. Freud vai olhar mais para esse inconsciente, né, que ele é um mestre da psicanálise, vai dizer dessa influência que tem na nossa vida do inconsciente, e Nietzsche vai trazer o sentido. Nietzsche vai trazer o sentido para essa corrente filosófica, né? Ele foi considerado o fundador da filosofia contemporânea e um dos mais polêmicos intelectuais de todos os tempos, né? Ele trabalhou como uma espécie de desnudador das pretensões totalizantes do ser humano. Sua crítica era contra quem queria conhecer tudo. Ao refletir sobre o conhecimento que quer explicar, dominar a natureza, Nietzsche mostra como a natureza não precisa do ser humano para ser. Nietzsche foi muito questionado, é questionado até hoje, justamente por tantas polêmicas que ele cria em relação ao sentido. O que é esse sentido, né? Nada é totalizante, né? Nada a gente pode generalizar. Nessa perspectiva que Nietzsche fala. Ele diz que o conhecimento que quer explicar, que quer dominar a natureza, esse conhecimento não é válido. Por quê? Porque a natureza não precisa do ser humano para ser. Esse conhecimento que quer dominar aquilo que ele não pode dominar, esse conhecimento é falho, né? E não existem generalizações para isso. Então, Nietzsche ele vai trabalhar com pretensões, vai tentar mostrar que nada pode ser tão geral, né? Que há situações específicas, que cada coisa tem o seu sentido, tem o seu motivo de ser, seu motivo de existir, né?
E ele vai trazer para que a filosofia possa pensar no sentido daquilo que se usa quando nós pensamos em diversas situações. Que sentido tem isso, né? Como podemos interpretar determinada situação? Né? E observando cada uma em sua particularidade. Então, o conhecimento, a partir de Nietzsche, seria uma estratégia de sobrevivência do ser humano, diante, é claro, dessa natureza, né, dessa imensidão da natureza. Ele inaugura a crítica ao sentido da própria inteligência e do conhecimento, esse niilismo, né, niilismo, que é a palavra-chave do seu pensamento, e que geralmente é traduzida como nada, como vazio, né? O que que ele quis dizer com esse niilismo, né? Ele significa que nem tudo precisa ter uma finalidade, ou uma resposta ao porquê. E, sobretudo, significa que o sentido e o porquê não está fora ou além da vida, como em Deus, mas na vida em si mesma. Assim, Nietzsche nos leva a suspeitar que nossas ações e nossos comportamentos, inclusive os acadêmicos, estão muitas vezes enquadradas numa moral utilitarista e, por isso mesmo, ressentida. Com essa palavra, niilismo, Nietzsche suspeitou da força negativa das estruturas que dominam o conhecimento do mundo, reivindicando uma inversão de valores. Então, para Nietzsche, ele critica a própria inteligência, ele critica o conhecimento, essa palavra do pensamento dele, que significa vazio, que significa nada, ele diz assim, nós podemos indagar, nós podemos questionar, nós podemos buscar respostas, mas nem tudo precisa ter uma resposta. Nem tudo precisa haver um porquê do acontecido, né? Ele vai dizer que nós estamos em um mundo que algumas situações podem se dar em nada, pode se dar num vazio. Então, Nietzsche ele vai mostrar esse sentido, né? O sentido que se dá das coisas, o sentido que se dá dessas perspectivas. E aí, quando a gente fala do mestres da suspeita, a gente vai pensar nesses teóricos que vieram de anos atrás, né? Que trouxeram as suas teorias durante esse século da suspeita, que é de 1850 e de 1950, que são 100 anos de estudos. E por que da suspeita? É porque até o momento o conhecimento era visto como algo fixo, que ninguém chegava para indagar, para suspeitar daquilo, mas será que isso aqui é uma verdade absoluta? E aí os mestres da suspeita vão trazer essa suspeita das diversas situações que se viam as ciências discutindo, né? Por isso que a filosofia, ela também traz para si aquilo que nos interessa destes teóricos, né? Então, a gente busca refletir sobre a sociedade, na filosofia, a gente reflete sobre a sociedade, interpreta a sociedade, traz as inquietações, né? Que tem em comum deles para a teoria da filosofia, que a filosofia é isso, ela percebe aquilo que está à sua volta, ela questiona, ela interpreta, ela analisa e busca transformar a sua realidade, né? E aí, os mestres da suspeita também, eles têm em comum nas suas teorias o ser humano, né? Que ele vai dizer que o ser humano, ele, apesar das concepções de que ele é livre, as concepções de que ele é autônomo, existem forças ao seu redor, forças internas também, que vão te mostrar um caminho a seguir, que vão te impor certas situações e certos valores. Então, você não é livre, você não é autônomo. Esses pensamentos dos mestres da suspeita. E aí a gente vem mais específico ali com Marx, com Freud, com Nietzsche, em qual área que eles vão trazer as suas teorias para o campo da filosofia. Então, para Marx, ele vai dizer que quando a gente analisa e interpreta a nossa sociedade capitalista, nós estamos, devido ao nosso desejo de consumo, estamos ali diante das exposições das superestruturas, da dominação, da relação da produção, então a gente está nesse meio e nós vivemos nesse sistema capitalista. Marx vai dizer que isso influencia a nossa vida. E isso ele suspeitou lá em 1800 e pouco, né? Lá no começo das grandes reflexões. Por isso que falam os mestres da suspeita. Freud vai dizer que nós, seres humanos, temos influência do nosso inconsciente, né? O inconsciente influencia nas nossas ações, na nossa realidade, naquilo que nós fazemos, naquilo que é de nós, né? E nós temos o Nietzsche, que é o mestre da suspeita do sentido,
que ele vai dizer, mas a gente precisa buscar sempre um sentido para tudo, há um porquê para tudo. E aí ele cria essa palavra do niilismo, há coisas que vão ser um vazio, as coisas que vão ser que vão dar em nada, né? Então ele começa a questionar esse sentido que se dá para as coisas, né? Então os mestres da suspeita são teóricos que contribuíram em diversas áreas da ciência, mas que também contribuíram para a filosofia. Então, quando fala de suspeita, é porque eles lá em 1850, 1950, durante esse século da suspeita, eles já suspeitaram de situações que advêm-se até os tempos atuais, né? De que a gente vive num mundo capitalista, de que as nossas ações não são livres e autônomas por nós, de que nós somos seres humanos que somos influenciados pelo nosso inconsciente, de que a gente precisa perceber que nem tudo pode ser que não tenha uma explicação favorável. Então, por isso que a gente fala que eles são mestres da suspeita, porque há anos atrás eles já suspeitaram de situações que hoje a gente vem continuando percebendo que existe de fato certas situações que nos alteram a nossa maneira de pensar, que é a nossa vivência, né? Do nosso dia a dia, das diversas situações de conflitos, questionamentos ou transformações sociais e também pessoais, né? Por isso que a filosofia traz esses teóricos, né, para os tempos atuais e contemporâneos, esses questionamentos, as reflexões e, é claro, as transformações advindas das primeiras interpretações que se dão de uma determinada situação, né? Lembrando que a filosofia, então, ela questiona, ela interpreta, ela analisa e busca a transformação de uma determinada situação ou realidade vivenciada, né? Por isso que a gente traz os teóricos do mestre da suspeita. Ok, senhores e senhoras. Tem alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje? Eu vou deixar aberto para vocês esse espaço. E também se tem alguma situação em relação à plataforma ou em relação ao seminário, porque o seminário ele já começa na semana que vem, tá? E aí a gente tem aí uma semana para isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Elisiane levantou a mão, pode ficar à vontade. Seu áudio não está saindo. Agora foi? Agora foi? Ah, perfeito. Quando a senhora falou sobre verdade ressentida, é tipo magoada? É interessante quando a gente pega as palavras dos autores, né? E quando a gente vai ler o livro, né? A gente fala aí na fonte. Para você ler um livro, tipo assim, digamos 50 páginas, quanto tempo a gente demora? Porque justamente essas palavras, né? Ressentida, uma sociedade ressentida. Com o que será que Nietzsche quis dizer dessa sociedade ressentida, né? Veja só, quando ele fala suspeitar das ações dos nossos comportamentos, inclusive os acadêmicos, enquadra numa moral utilitarista e por isso mesmo ressentida. O que seria essa moral utilitarista, né? Ressentida com o quê? Ele vai dizer que para que você fica muitas vezes pensando e refletindo no sentido de algo e você se sente pressionado pela sociedade e no final das contas você não consegue resolver. Então, tem certas coisas que você nunca vai resolver. Essas suas indagações, algumas delas podem ser vazias, algumas delas podem ser nada. Então, não adianta também qual o sentido daquilo. Quando você vai ler Nietzsche, você vai ver, vamos puxar aqui para a educação, digamos assim. Tem certas situações na educação que eu sozinha nunca vou mudar. E a gente vai ficar tentando, e eu vou ficar ressentida, porque eu tentei tanto, mas tem certas situações que, se a gente for olhar o quadro geral, a gente nunca vai conseguir mudar. Nunca no sentido eu sozinha, né? Preciso de o quê? Políticas públicas, precisa de uma mudança de governo, não é? Então, quando se fala desse ressentimento, é um ressentimento que muitas vezes a gente tem. Porque às vezes você vê uma situação, por exemplo, na escola, ai, gente, isso aqui podia ser diferente. Por que que é assim? E você vê que, nossa, por que que a escola ciclada é tão bonita no papel, mas aqui, ó, no dia a dia, não é assim, né? Então, a minha filha entrou aqui agora. Então, a reflexão ela acontece diante disso.
que às vezes a gente tem esse sentimento, né? Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, mas determinadas situações a gente não consegue, né? Então, esse ressentimento é um ressentimento que a gente pode carregar em determinadas situações. A escola ciclada é tão bonita no papel, e eu entrei numa escola e eu vi de fato que não funciona, o governo não manda tal, não nos dá qualificação para isso, não nos garante isso, e a gente não consegue mudar. E às vezes você tenta fazer o melhor ali na sua sala de aula, tenta buscar, mas você se ressente com aquilo. E aí eu dou um exemplo particular voltado para a nossa realidade hoje, né? Mas se a gente for ampliar o estudo dele, a gente vai ver outros exemplos numa sociedade maior e tal assim. Mas esse ressentimento em relação àquilo que muitas vezes a gente quer fazer, quer mudar, quer conquistar, mas a gente não consegue sozinho e a gente também não tem forças para conseguir, de fato, buscar essa transformação. Então, pensando na filosofia, que ela analisa, interpreta, questiona e transforma, a gente pode transformar, sim, mas muitas vezes a gente não consegue fazer uma transformação de fato equiparada ou de fato que atinja seus objetivos, né? Djanira levantou a mão, pode falar. Professora, a questão do seminário, a gente vai gravar, a tutora vai enviar para a senhora o vídeo para avaliação ou é a tutora que vai nos avaliar? Oi, eu não sei se eu entendi direito. Você falou do seminário, né? Sobre a avaliação, é isso? Isso. O áudio parece que está dando interferência. Veja bem, foi encaminhado para todos os tutores um relatório de avaliação. Esse relatório de avaliação é de acordo com os 5 componentes que tem lá no seu guia de estudos, lá na parte dos seminários, que é tempo, desenvoltura, organização, tal. Valem 20 pontos a apresentação de vocês. Cada critério daquele vale 5, são 4 critérios. E aí, foi encaminhado para os tutores, tá? Aquele tutor que quiser me encaminhar o vídeo, ele pode enviar. Mas o que eu peço é que ele me envie a ficha, né? Que não, se não quiserem gravar, não tem problema. O tutor me encaminha a ficha de acordo com a desenvoltura do grupo. Por quê? Porque o tutor ele está aí presencial com vocês e ele vai assistir a apresentação de vocês, né? Então, o ideal é que ele encaminhe o relatório avaliativo, que é baseado no tempo, se você não extrapolou o tempo, se vocês atingiram o tempo mínimo, se vocês tiveram desenvoltura, organização na apresentação, se todos do grupo falaram, contribuíram, né? E lá no relatório é bem isso. Se houve algum caso atípico, ele vai me encaminhar o relatório descrito como foi a apresentação de vocês, né? E dos critérios avaliativos. A partir do relatório, eu vou atribuir a nota. Deixa eu ver. Letícia. Olá, professora, boa noite. Dá para escutar meu áudio? Boa noite, tô. Certo, eu tenho uma pequena dúvida aqui. É que no seminário, o pessoal estava pensando em fazer slide, né? Daí eu estava com a dúvida se eu podia apresentar, fazer o slide no meu caderno sobre a apresentação que eu vou fazer e ler no meu caderno o que eu escrevi, assim, porque na cabeça, com certeza, eu não vou conseguir decorar. Olha só, vocês estão no primeiro semestre, né? Tem que ir perdendo esse medo do caderno, assim, essa necessidade do caderno, né? Mas o ideal é que você fale sem ter o caderno, mas eu entendo que é um processo que vocês têm que passar. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras um pouco mais difícil, né? Não tem problema de você ler no seu caderno, né? O tutor provavelmente vai fazer a observação que você fez a leitura, mas eu também entendo que vocês estão, para alguns de vocês é algo novo, né? Para outros não, já estão acostumados em falar em público e tal, mas as anotações do caderno não tem problema. Mas o ideal é que você também não chegue lá e fique lendo, né? Pega uma folha e fique lendo, né? Mas que o caderno te ajude. Ou se não, faz slides, né? Tem um apoio assim, para poder transpassar aquilo que você Sim, compreendeu do conteúdo. porque
porque eu não vou conseguir decorar o que eu quero falar. Aí eu vou pegar, tipo, lá o que tá lá e vou fazer uma pesquisa também mais profunda para me aprofundar sobre o ator um pouco, né? Porque não tá tão profundo. Daí eu vou colocar no caderno para me ficar. E no slide dava para fazer, seria muito bom o slide, só que eu moro longe deles, né? Daí não vai dar para mim fazer o slide junto com eles, né? Daí eu vou no dia só na apresentação, eu vou lá. Mas você também pode levar os seus slides, né? E colocar lá no dia da apresentação. Talvez seja uma coisa que você possa Os conversar slides com o do grupo. caderno. Ou você encaminhar para eles os slides antes e daí eles colocarem para você. Eu acho que dá para você conversar com Sim, eles. posso fazer isso também. Certo. Porque o ideal não é a gente decorar, né? Mas tem certos conceitos que a gente precisa muitas vezes ler no slide para relembrar e explicar com as suas palavras, né? Esse que seria o objetivo. Sim, O ideal, professora, sim, é que todos entendeu? estudem o conteúdo todo, porque, Letícia, se você estudar só a sua parte, você vai ficar com deficiência de conhecimento daquele assunto. E se um colega precisar, estiver engasgando em alguma coisa, você ter condições de acrescentar na fala dele, até para tirar Janira, ele seu de uma áudio. saia justa. Desculpa eu te cortar. Seu áudio está bem ruim, mas pelo que eu entendi, você falou assim: todo mundo do grupo fizesse a leitura de todo o conteúdo, é isso? Conseguir, precisa estar por dentro de todo o assunto, não dá para separar. No ensino fundamental e médio, na questão de apresentação, você estuda a sua parte, mas o ideal é que todos do grupo tenham conhecimento do assunto como um todo. Até porque se eu inicio a Sim, apresentação e eu não consigo, o colega consegue me ajudar a destravar. E assim eu para com o colega e dessa maneira consegue ter uma apresentação melhor e sem necessidade de ler, porque de fato você ficar lendo, você não está demonstrando que você conseguiu aprender nada, ao contrário. A gente tem que tentar não fazer a leitura, né? Ou você faz o slide, faz a leitura e depois explica com as suas palavras, né? Aquilo que você entendeu. É isso que tem o slide, né? Ele nos ajuda assim, ali na apresentação. E o ideal é claro, né? O tema eu é vou para fazer. todos do grupo, né? O ideal é que todos leiam tudo e saibam de tudo, né? E não pegar ali só a sua parte. Tanto que até se você pegar só uma parte, muitas vezes você vai fugir ali do contexto, né? A leitura de todo o trabalho te ajuda a entender melhor também a sua parte, se você for apresentar ali início, meio, fim, sei lá, né? Qual que é a sua parte que cabe. Pode falar. Sim, eu concordo com a Dejanira, a gente tem que saber tudo, é por isso que eu copio tudo, os slides, eu copio tudo para mim saber tudo, e sim, também para mim saber entender, porque cada um, nós a gente pode ler tudo isso aqui, mas cada um vai entender de uma forma diferente, né? A interpretação de uma forma diferente. Daí, eu estou falando assim que eu quero escrever para mim não esquecer, e com certeza eu vou ler sim, mas também vou falar com minhas próprias palavras o que eu entendi do conteúdo, né? Porque cada um e com certeza vou ler tudo, sim, porque a gente tem que saber de tudo, né? Porque é uma questão que vai ser para a vida ética e moral de um professor, né? Então, e também ele é muito interessante todos os aprofundamentos que cada filósofo tem, inclusive Marx, eu vi muito, inclusive ele na física e ele muito, muito mesmo na física. E eu sou melhor em física do que matemática. E achei super interessante tudo nele. Então, é muito interessante. Eu gostei bastante do conteúdo. E filosofia é interessante, né? Ótimo. Eu também tenho essa dinâmica de anotar tudo. Acho que cada um tem uma forma de conseguir absorver o conhecimento, né? A gente até falou sobre isso aqui, mas vai dar tudo certo. Então, a outra situação é que alguns alunos entraram depois, né? Inclusive, tutores também entraram depois das aulas, né? Já estavam iniciando. E teve uma aluna só que entrou em contato comigo se o questionário 1 vai ser reaberto, né? E em contato com a coordenação, não vai ser reaberto nenhum questionário, tá? Qualquer situação, converse com o tutor, mas não vai ser reaberto o questionário, tá? Tentem
vamos tentar que os próximos questionários vocês consigam adquirir a nota, tá? Obtenham nota. Esperamos que tudo dê certo, mas a gente não vai reabrir questionário, tá? Essa é a fala da coordenação e eu estou repassando para vocês. Já encerramos um questionário agora no dia 30, que foi o primeiro. Agora, dia 15, encerra o segundo. Dia 17, encerra o terceiro. Não vai ser reaberto. E a prova presencial de vocês é no final da disciplina, tá? Assim que essa próxima semana, né, do dia 12 até o fim da semana, se encerrar e eu receber os relatórios, eu vou estar postando ali no AVA também as notas do seminário. Cada questionário vale 10, 3 questionários, e 20 do seminário, tá? Então, não vai ser reaberto os questionários, tá bom? Hoje vocês têm aula síncrona também, agora às 7h30, né? E as nossas aulas estão se encerrando. A gente tem, acho que só mais 2 aulas. Mas a situação dos questionários é essa, para a gente ir encerrando, porque vocês tenham acesso ao gabarito. Sim, os gabaritos já estão disponíveis do questionário 1, tá? E aí, conforme for acabando os outros, vão ficando disponíveis para vocês. A prova presencial é baseada em todo o conteúdo da disciplina. Então, façam os questionários, vejam os slides, né, assistam às aulas, para que vocês possam, de fato, conseguir, então, fazer a prova presencial, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, ou alguém quer perguntar mais alguma coisa. Sobre os seminários, vocês têm lá o tema e tem um texto base, né? Que eu coloquei para todos um texto base, tem um link lá. Aquilo que você achar mais relevante, vocês estão livres para isso, tá? O grupo é livre para distinguir aquilo que achar mais relevante de acordo com o seu tema. Pessoal, mais alguma pergunta? Janira, pode perguntar. É isso? Nem mais uma pergunta, senhores? Então, a gente vai encerrar a aula de hoje. Uma boa noite, uma boa sequência de aulas aí para vocês, um bom descanso.